Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Vamos então para a nossa segunda parte deste módulo Ecossistemas Aquáticos. E agora a gente vai falar sobre algumas tabelas. E eu sempre falo para vocês, toda vez que tem tabela, né, ele resume as informações que são importantes. Né? Nessa primeira tabela é sobre a classificação dos principais ecossistemas aquáticos. Então nós temos lá, você lembra que a diferença de biomas aquáticos e ecossistemas aquáticos? Os ecossistemas aquáticos são essas partes fragmentadas, ou seja, mais restritas, tanto de um bioma aquático de água doce, quanto de um bioma aquático de água salgada. Inicialmente, a gente vai falar aqui sobre os de água doce. Então, nós temos os lagos e lagoas, e aí nós vamos falar sobre a questão, né, do ambiente físico, ambiente químico e dos seres autótrofos que são encontrados aí nessa região. Então, em lagos e lagoas, né, existe lá, então, olha lá, tamanhos variados, de poucos metros quadrados e milhares de quilômetros de área. Pode haver variação considerável de temperatura entre a superfície e o fundo, é uma característica física. Agora, com relação aí à questão química, padrões variáveis de salinidade, oxigenação e quantidade de nutrientes, dependendo da estação do ano. Pode haver, então, lagos ricos em oxigênio e pobres em nutrientes, e lagos ricos em nutrientes e pobres em oxigênio. Então, né, são dois fatores que não estão relacionados juntos, né, podem ter aí discrepância. E os seres autótrofos nós temos na zona litorânea, vivem algas e plantas enraizadas. Já na zona liminética, pode ser encontrado então fitoplâncton, como algas microscópicas e cianobactérias. Por isso que foi importante a gente fazer aquela introdução para falar o que seria a zona liminética e o que seria a zona, a zona litorânea, né? Porque a gente está usando esses conceitos agora. O segundo ecossistema aqui também de água doce é o áreas úmidas. São ambientes em que ficam inundados permanentemente, ou pelo menos aí uma parte, né, do ano, com solos encharcados. Com relação à parte química, frequentemente há muito material orgânico em decomposição, e a água é pobre em gás oxigênio e muito ácida. Com relação aos indivíduos, os seres que a gente vai encontrar lá, nós temos plantas que toleram bem o excesso de água e ambientes com pouco oxigênio dissolvido na água. Algumas são flutuantes, como os lírios da água e aguapés, e outras emergentes, como os juncos e as taboas, né? Podem ser capazes de filtrar nutrientes e poluentes químicos dissolvidos. E o último exemplo aqui desse slide são os riachos e rios. Volume, então, e velocidade de vazão são as principais variáveis de rios e riachos, ou seja, já vão ter um movimento, né? Em geral, possuem temperaturas mais frias e maior transparência nas nascentes e temperaturas mais quentes e turvas nas jusantes, né? Jusantes é onde vai desembocando ali os afluentes, né? Aqueles rios menores que vão jogando a sua água nesse rio maior. E aí, com relação à questão química, há uma tendência de aumento da quantidade de nutrientes da nascente para a foz, né? O gás oxigênio pode ter taxa parecida em todo o percurso do rio. Há variação de acordo com a quantidade de material orgânico que recebe no trajeto. E com relação aos indivíduos, a gente pode encontrar nas nascentes e nas margens de rios, podem ser encontrados plantas enraizadas, plantas aquáticas, né, na zona litorânea, e fitoplâncton aí na zona liminética. Então aqui a gente tem 3 exemplos de ecossistemas de água doce. Nós temos na sequência, agora a gente já começa a falar de ambientes de água salgada, tá? Estuários, zonas entre marés, zonas pelágicas oceanas, né? Que são 5. Aqui a gente tem 3 e daqui a pouco a gente vai ver mais 2. Com relação aos estuários, olha lá, áreas de transição entre rio e mar. Na maré alta, a água do mar entra no estuário, na maré baixa, as águas do rio avançam no mar. São áreas de formação de manguezais, né? Com relação à parte química, a salinidade varia bastante nos estuários, a quantidade de nutrientes que chega nos rios é alta, gerando um ambiente de alta produtividade, então, né, biológica. E com relação aos seres que a gente vai encontrar lá, são algas e plantas que toleram variações de salinidade, como as plantas de manguezais, além de fitoplâncton, algas e algumas gramíneas.
Mas quando a gente fala de mangue, né, de estuário, a gente fala de regiões de berçários. Muitas espécies procuram essas regiões para se reproduzir, tá? Aí nós temos as zonas entre marés, estas sujeitas às variações de marés, em geral 2 vezes ao dia. Os organismos formam estratos, ou seja, camadas, em costões rochosos ou mesmo nas praias. Com relação à questão química, a gente pode dizer que há muita variação de salinidade, luminosidade e temperatura, por causa da maré alta e da maré baixa, né? E com relação aos seres ali, a gente tem muitas algas resistentes à ação das ondas, são os principais fotossintetizantes aí deste ambiente. E por último aqui desse slide, as zonas pelágicas oceânicas, que são áreas, né, de águas misturadas pelas correntes oceânicas e deslocadas aí pelos ventos, com zona eufótica em geral maior que a zona litorânea. Tá? Então, olha lá, região de luz maior do que aquela região de beira, né? Daí nós vamos lá. Em geral, com relação à parte química agora. Em geral, os níveis de oxigenação são mais altos e de nutrientes mais baixos que as zonas oceânicas. Há uma importante variação de temperatura, né, na água, de acordo com a profundidade. Então, quanto mais superficial, mais quente, quanto mais profundo, já fica mais frio. E com relação aos seres, né, nós vamos ter ali presença de fitoplâncton e cianobactérias, são os principais organismos fotossintetizantes, e cerca de metade da fotossíntese feita na Terra ocorre nas zonas pelágicas oceânicas. Então, a gente pode considerar que seria algo como o pulmão do mundo, né? Lembrando que essa coluna, gente, a gente só está falando dos seres fotossintetizantes, tá? Que produzem o seu alimento. Nós não estamos falando dos outros animais ali. É claro que existem muitos outros, tá? E por fim, né? Depois a gente tem um segundo grupo aí, ó, de uma segunda tabela, que agora são as principais ecossistemas aquáticos, as características. Só que a gente vai estar falando de seres agora heterotróficos, que são aqueles que não produzem o seu alimento, e a região onde eles se encontram, né? Então, olha lá, ó, aqui nós temos a Lagoa Azul Encantada, né, na Primavera do Leste, em Primavera do Leste, no Mato Grosso do Sul. Então, o que a gente encontra ali? Na região próxima, quer dizer, na região mais afastada, nós vamos ter ali, ó, na zona liminética, habitam então zooplâncton, que são pequenos animais microscópicos aquáticos, como microcrustáceos e larvas de peixes, tá? Na zona bentônica, que é aquela do fundo, vivem muitos invertebrados, como crustáceos e moluscos. Agora, numa área úmida, essa aqui é uma região de área úmida, né?
Há muitos animais herbívoros, como artrópodes, crustáceos e larvas de insetos aquáticos. Aí nós temos moluscos, ratos do banhado e animais carnívoros, como anfíbios, jacarés, lontras, guaxinins, garças, taxãs, né, entre outros. Nas regiões aqui, ó, do encontro das águas, né, dos rios, Rio Negro e Solimões, né, muitos invertebrados e peixes habitam rios e riachos não poluídos. Mamíferos como lontras, ariranhas e botos também podem ser encontrados. Aí, continuando, nós temos aqui, ó, na foz do Rio São Francisco, muitos, aqui a imagem, né? Muitos invertebrados vivem nesse ambiente, como crustáceos, daí a gente pode mencionar camarões, siris, caranguejos, moluscos como ostras e mariscos, vermes, poliquetas, além de muitos peixes, aves marinhas e mamíferos marinhos. E aí, como a gente pode falar, o peixe-boi e o golfinho, que são mamíferos, né? Na zona entre maré, olha lá, ó, nos costões rochosos são encontrados, então, invertebrados como as cracas, mariscos, caramujos, estrelas do mar, ou ouriço do mar, caranguejo, siri, né, e assim por diante. Fixos ou agarrados às rochas, né, no substrato, nós vamos ter lá, para superar a ação das ondas, eles ficam presos aí nessa região. Nas praias, animais como poliquetas e alguns crustáceos se enterram nas camadas superficiais da areia. Alguns podem até fazer galerias, ou seja, túneis ali por baixo, né? E na questão aqui, ó, o martim azul, né? Que é o peixe símbolo do estado aí do Espírito Santo, que vive numa região, né? Ali um pouquinho mais aberta. Entre os heterótrofos, os mais frequentes são os do zooplâncton. Há também grande diversidade de animais marinhos, como crustáceos, moluscos, vermes, poliquetas e anelídeos. Quinidários móveis, como água-viva, a caravela portuguesa, né? Peixes, tartarugas e animais marinhos. E aí, por fim, nós temos mais dois ambientes representados. Olha lá, recifes de coral, né, em Fernando de Noronha. São ecossistemas extremamente biodiversos. A gama de animais que vivem nos recifes de coral é enorme. Além dos animais mencionados nas zonas pelágicas, oceânicas, também há esponjas, equinodermos, que são as estrelinhas do mar, os ouriços, além dos próprios corais, né? E por último, a gente tem as esponjas e os outros animais em zona bentônica, aquelas que vivem no fundo, né? Esponjas e quinidários, ó, essas estrelinhas aqui são do grupo aqui dos equinodermos, tá? Então nós temos aqui, ó, na zona nerítica há uma diversidade grande de animais aquáticos, como crustáceos, moluscos, anelídeos, tubículas, né, que fazem tubos ou que tem um formato de tubo, melhor dizendo, equinodermos, esponjas e corais. Então essa parte do material trouxe duas tabelas, né, muito importante, ou dois quadros, melhor dizendo, dois quadros muito importantes que vão nos trazer algumas informações compactadas, tudo bem? Bom, pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!